Aline segurou a bolsa com firmeza quando a irmã parou o carro na entrada do hotel. O manobrista abriu a porta para ela e, por um segundo, sentiu que todos os olhares se voltaram para o seu vestido simples, emprestado. A luz dourada da entrada refletia nos mármores, e ela respirou fundo, tentando não demonstrar o quanto aquele lugar a intimidava. Luciana, tem certeza de que posso entrar? Sussurrou para a irmã, que já saía do carro carregando uma pasta com papéis. Claro que pode. Você me ajudou com as ideias dos arranjos. Tem todo o direito de ver como ficou. Mas Aline sabia que aquele não era o tipo de lugar onde ela costumava estar. Entre os convidados de smoking e vestidos de grife, ela era apenas a irmã da decoradora, tentando ocupar o menor espaço possível. E antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias onde o amor nasce sem pressa, onde duas pessoas se reconhecem pela verdade, não pela aparência, e finais que mostram que o amor verdadeiro pode acontecer nos lugares mais inesperados. Aos 28 anos, Aline Ferreira trabalhava como bibliotecária em uma escola pública. Morava em um apartamento pequeno com a irmã mais nova, Luciana, que havia montado uma empresa de decoração de eventos. Aline era o oposto de Luciana, tímida onde a irmã era extrovertida, observadora onde a irmã era impulsiva. Mas eram cúmplices. Sempre que Luciana precisava de uma opinião honesta sobre cores, arranjos ou composições, recorria ao olhar atento da irmã. Naquela véspera de Ano Novo, Aline não queria ir à festa. Mas Luciana insistiu tanto: você precisa ver como ficaram os arranjos que você me ajudou a escolher, que ela acabou cedendo. Arthur Mendonça, aos 35 anos, era sócio de uma empresa de consultoria empresarial. Divorciado há 3 anos, sem filhos, ele havia investido na revitalização daquele hotel como um projeto pessoal. Para ele, aquela festa era mais um evento de negócios do que uma celebração. Conhecia quase todos os convidados, sabia exatamente o que cada um faria, diria, vestiria. Era um roteiro que se repetia em eventos assim, ano após ano. Chegou pontualmente às 9 da noite, cumprimentou os sócios, conversou sobre números com alguns clientes e circulou pelo salão, observando os detalhes da decoração que havia aprovado meses antes. Foi então que ele a viu. A jovem estava parada perto do arranjo principal, tocando levemente uma das flores, completamente alheia ao movimento ao redor. Aline observava como a luz indireta havia valorizado as tulipas brancas de um jeito que ela não imaginava quando sugeriu aquela combinação para a irmã. As flores ficaram mais bonitas do que eu esperava, murmurou, sorrindo sozinha. Foi nesse momento que uma voz calma soou atrás dela. Você é a única pessoa nesta festa inteira que está olhando para o lugar, e não para si mesma. Aline se virou, surpresa. À sua frente, um homem alto de terno impecável e olhar atento a observava sem pressa, como quem realmente esperava uma resposta. O comentário a pegou desprevenida. Eu só estava reparando na iluminação. Eu sei, ele disse, com um leve sorriso. E foi exatamente isso que me fez parar. Não exatamente. Minha irmã que fez a decoração. Eu só ajudei a escolher as flores. Bom olho, disse Arthur, se aproximando do arranjo. Eu vi o projeto original. A iluminação realmente fez toda a diferença. Aline o encarou surpresa. Você viu o projeto? Vi. Fui um dos responsáveis por ele, Arthur Mendonça. Ela sentiu o rosto esquentar. Claro, ele era um dos donos. E ela ali, comentando sobre as flores, como se entendesse alguma coisa. Desculpa, eu não sabia. Aline Ferreira. Por que desculpa? Você fez um comentário inteligente sobre algo em que claramente entende. Aline sorriu tímida. Eu entendo mais de livros do que de decoração, para ser sincera. Trabalho em biblioteca. E o que uma bibliotecária sabe sobre arranjos florais? Que eles contam uma história, assim como os livros,
e que a luz pode mudar completamente como a gente lê essa história. Arthur não esperava por aquela resposta. Havia algo na simplicidade dela que o pegou desprevenido. A conversa fluiu naturalmente. Aline explicou como havia passado a tarde ajudando Luciana a posicionar os últimos arranjos, e Arthur confessou que já havia participado de festas inteiras, sem reparar em nada além do relógio na parede. Aline respondeu que sempre foi assim, atenta aos detalhes, um hábito que trouxe da rotina silenciosa da biblioteca. E você? Sempre organiza festas de Ano Novo? Arthur riu. Nunca aqui. Esta é a primeira vez neste hotel. Geralmente passo o Réveillon trabalhando ou viajando. Mas este ano quis fazer algo diferente. Durante a hora seguinte, eles se encontraram mais algumas vezes. Primeiro, perto do buffet, onde Aline comentou que não sabia muito bem como se comportar em festas elegantes. Arthur respondeu que, depois de 20 anos frequentando eventos assim, ainda não sabia também. Depois, próximo ao bar, onde dividiram uma piada silenciosa sobre um casal que brindava pela 10ª vez em 15 minutos, aparentemente sem saber por quê. Aline começou a perceber que Arthur não agia como os outros convidados. Não falava sobre viagens caras, carros importados ou investimentos. Perguntava sobre o trabalho dela na biblioteca, queria saber sobre os livros de que ela mais gostava, ouvia com atenção quando ela falava sobre os alunos da escola. Arthur, por sua vez, notou que Aline não tentava se inserir naquele ambiente. Não fingia entender de vinhos caros, não se esforçava para impressionar. Era genuína de um jeito que ele havia esquecido que existia. Às 11h30, quando a festa começou a ficar mais barulhenta e as pessoas se aglomeraram próximo ao palco onde a contagem regressiva aconteceria, Arthur se aproximou de Aline. Quer ver os fogos de um lugar mais tranquilo? Tem um terraço no 10º andar. A vista é melhor e dá para conversar. Aline hesitou por um segundo. Olhou em volta procurando Luciana e a viu do outro lado do salão ajustando um arranjo que havia se deslocado. Ela vai ficar bem, disse Arthur, seguindo seu olhar. E se você quiser descer a qualquer momento, é só me falar. Tudo bem, mas só porque você prometeu uma vista melhor. No elevador, Aline brincou. Se a vista for ruim, vou fingir que entendo de fogos de artifício para não te deixar constrangido. Arthur riu mais do que esperava. E eu vou fingir que sei a diferença entre uma biblioteca e um arquivo para retribuir a gentileza. O terraço estava vazio e silencioso. A cidade se estendia lá embaixo, pequenas luzes brilhando como estrelas terrestres. O vento frio fez Aline cruzar os braços, e Arthur, sem perguntar, tirou o paletó e colocou sobre os ombros dela. Obrigada. Não precisava. Precisava, sim. Se você pegar um resfriado, sua irmã não vai me perdoar. Eles se encostaram na grade, observando o movimento das pessoas nas ruas. A conversa ganhou profundidade sem perder a leveza. É estranho, disse Aline depois de alguns minutos. Eu deveria estar nervosa, mas me sinto em casa. Você sempre compara tudo com livros? Perguntou Arthur, depois que ela mencionou que se sentia como quem está prestes a abrir um livro especial. Desculpa, defeito profissional. E eu vivo tudo através de planilhas e relatórios. Acho que somos uma dupla interessante. Aline falou sobre como escolheu trabalhar em biblioteca porque gostava da ideia de conectar pessoas com as histórias certas no momento certo. Arthur contou sobre como havia se tornado empresário quase por acidente, descobrindo que gostava de resolver problemas reais, de pessoas reais. Você acredita em pessoa certa, momento certo? Perguntou Arthur. Aline pensou antes de responder. Acredito em pessoas que se reconhecem. Minha avó sempre dizia que quando você encontra alguém que te vê de verdade, o tempo para de importar. E você? Já teve essa sensação de reconhecimento? Aline o olhou diretamente nos olhos. Estou tendo agora. É engraçado, disse Aline, como às vezes a gente acaba no lugar certo sem ter planejado. Você está falando da profissão ou de estar aqui hoje? Talvez os dois.
Arthur a encarou. Eu definitivamente não planejei estar aqui hoje. Quer dizer, a festa eu planejei. Mas... isso não. Isso? Conhecer alguém que me faz querer ficar até o final da festa, em vez de inventar uma desculpa para ir embora. Aline sentiu o coração acelerar. Você sempre vai embora antes da meia-noite? Sempre. Mas hoje eu quero ver como termina a história. A contagem regressiva começou lá embaixo. Eles podiam ouvir o barulho da multidão, as vozes contando em coro. 10, 9, 8... Aline, Arthur disse, se virando para ela. Sim? Posso te beijar quando chegar a meia-noite? Ela sorriu, sentindo pela primeira vez naquela noite que estava exatamente onde deveria estar. Pode. 7, 6, 5, 4... Arthur segurou o rosto dela com delicadeza. 3, 2, 1... O beijo aconteceu no exato momento em que os fogos explodiram no céu, mas nenhum dos dois estava olhando para cima. Foi um beijo lento, cuidadoso, cheio de uma promessa silenciosa de que aquilo não era apenas o final de um ano, mas talvez o começo de algo novo. Quando se separaram, Aline apoiou a testa na dele. Feliz ano novo, Arthur. Feliz ano novo, Aline. Ficaram no terraço por mais alguns minutos, observando os últimos fogos e conversando sobre planos para o ano que começava. Arthur falou sobre querer viajar menos a trabalho e passar mais tempo cuidando de projetos locais. Aline confessou que queria escrever um livro infantil, algo que vinha adiando há anos. Quando desceram, Luciana já procurava por Aline, preocupada. Ao vê-la chegar, acompanhada de Arthur, a irmã arqueou as sobrancelhas em surpresa e aprovação silenciosa. Pronta para ir? Perguntou Luciana. Aline olhou para Arthur, que segurava suas mãos. Sim, acho que sim. Posso te ligar amanhã? Perguntou Arthur. Pode, mas só se você prometer não inventar desculpas para sair no meio da ligação. Ele riu. Prometo. Aliás, prometo até mesmo ficar até o final da conversa, mesmo que ela dure horas. Na saída do hotel, Aline devolveu o paletó a Arthur. Quando suas mãos se tocaram, ele segurou os dedos dela por um segundo a mais. Obrigada pela noite mais inesperada que já tive. Obrigado por me fazer lembrar que existem coisas mais interessantes para prestar atenção do que o relógio. Durante as 2 semanas seguintes, Aline voltou à rotina acreditando que aquele encontro havia sido único, irrepetível. Arthur não ligou no primeiro dia, nem no segundo. No terceiro dia, ela começou a se convencer de que havia imaginado toda a conexão que sentira. No final da primeira semana, já estava certa de que ele havia esquecido dela completamente. Arthur, por sua vez, travou uma batalha interna. Queria ligar todos os dias, mas ao mesmo tempo temia que aquela química toda tivesse sido resultado do ambiente da festa, das luzes, do espumante, da magia artificial do Ano Novo. E se ela não se lembra dele da mesma forma? E se na luz do dia eles não tivessem nada em comum? No 10º dia após a festa, Luciana recebeu uma ligação inesperada. Outro evento no mesmo hotel. Desta vez, um almoço empresarial. Era um trabalho menor, mas bem remunerado, e ela não podia recusar. Você vem comigo? Perguntou a Aline. Sei que você não gosta muito, mas preciso de alguém para me ajudar com os arranjos de mesa. Aline hesitou. A lembrança do hotel ainda estava fresca, e ela não sabia se queria reviver aqueles sentimentos. É só um almoço, Aline, 2 horas no máximo. Tá bom, vou com você. Na manhã seguinte, Aline estava sentada na área externa do hotel, observando Luciana fazer os últimos ajustes nos centros de mesa, quando ouviu uma voz familiar na recepção. Bom dia. Estou aqui para o almoço da empresa Carvalho em Associados. Aline ergueu os olhos devagar e viu Arthur na recepção, vestindo um terno azul marinho, carregando uma pasta de couro. Sem música, sem luzes douradas, sem fogos de artifício. Apenas ele, ela e um lobby silencioso. Arthur se virou na direção da área externa e a viu imediatamente. O sorriso que se abriu em seu rosto foi exatamente igual ao que ela lembrava.
Ele caminhou até ela, claramente surpreso e feliz. Aline! Oi, Arthur. Como... Você está trabalhando aqui? Minha irmã está fazendo a decoração do seu almoço empresarial, aparentemente. Arthur olhou em volta e viu Luciana organizando arranjos. Carvalho em Associados é minha empresa. Eu sei. Acabei de ouvir você falar com a recepcionista. Eles riram ao mesmo tempo. Isso é uma coincidência incrível, disse Arthur. Ou é o universo tentando nos dizer alguma coisa. E o que você acha que ele está tentando dizer? Aline levantou, alisando o vestido simples que usava. Que talvez aquela noite não tenha sido apenas uma noite. Arthur se aproximou dela. Aline, eu queria ter ligado antes, mas fiquei com medo de que você não se lembrasse de mim da mesma forma, ou que sem toda aquela atmosfera da festa, você achou que eu só estava interessada na festa? Não sei o que pensei. Só sei que não consegui parar de pensar em você desde aquela noite. Aline sorriu. Eu também não consegui parar de pensar em você. Mas achei que você havia esquecido. Impossível esquecer. Arthur olhou o relógio. Meu almoço começa em 1 hora. Você gostaria de tomar um café comigo agora? Tem uma cafeteria aqui perto. A gente pode conversar de verdade, sem pressão, sem festa. Sem fogos de artifício? Sem fogos de artifício. Só nós dois e a luz do dia. Aline olhou para Luciana, que claramente fingiu não estar ouvindo a conversa toda. Vai, bobinha, disse Luciana sem olhar para elas. Eu termino aqui sozinha. Na cafeteria, a conversa recomeçou exatamente de onde havia parado no terraço. Entre cafés e conversas longas, Arthur ouviu sobre o livro infantil que Aline sonhava escrever, e ela descobriu os projetos simples que ele queria tirar do papel. Afinidades surgiram sem esforço, como se já estivessem ali havia muito tempo. Posso ser honesto com você? Perguntou Arthur, mexendo o açúcar do café. Por favor. Eu fiquei 2 semanas pensando em como te encontrar de novo. Cheguei a pensar em ligar para empresas de decoração da cidade até encontrar sua irmã. Aline riu. Sério? Sério, mas achei que pareceria meio maluco. Pareceria, mas eu teria gostado. Arthur a encarou. Aline, eu gostaria muito de te ver de novo. Sem festas, sem coincidências. Apenas porque quero estar com você. Eu gostaria também. Que tal um jantar? Amanhã à noite, conheço um lugar pequeno, tranquilo. Ou você poderia ir à minha casa. Eu cozinho, você traz o vinho. Se gostar de comida simples, claro. Arthur sorriu. Adoro comida simples. Nos 3 meses que se seguiram, Arthur e Aline construíram uma relação sólida e verdadeira. O primeiro jantar aconteceu na casa dela. Uma pequena sala com estantes improvisadas, plantas pelos cantos e uma mesa que Aline havia herdado da avó. Arthur chegou pontualmente às 7, com uma garrafa de vinho tinto e um buquê de tulipas brancas. Pensei que você fosse gostar de reencontrar as flores que nos apresentaram. Durante o jantar, Arthur descobriu que Aline fazia o melhor macarrão à carbonara que já havia experimentado e que ela lia histórias para as crianças da biblioteca com vozes diferentes para cada personagem. Você poderia fazer isso para mim algum dia? Perguntou ele. Aline ficou vermelha, mas depois de muito insistir, leu Chapeuzinho Vermelho, interpretando cada personagem. Arthur ficou encantado vendo como ela se transformava. Como sua timidez desaparecia quando estava contando uma história. Nos encontros seguintes, Arthur descobriu outros detalhes encantadores sobre Aline. Ela conhecia o nome de todos os moradores do prédio, inclusive dos cachorros. Fazia questão de comprar pão na padaria da esquina, porque sabia que o dono estava se recuperando de uma cirurgia. Você é uma dessas pessoas que tornam o mundo melhor só por existir, disse Arthur. Aline, por sua vez, descobriu que Arthur tocava violão nas horas vagas. Tinha uma risada contagiante e sabia sobre vinhos porque realmente gostava de aprender sobre coisas que lhe davam prazer. Na 3ª semana, Arthur a levou para conhecer um pequeno ateliê de cerâmica onde fazia aulas aos sábados. Você faz cerâmica?
Perguntou Aline surpresa. Comecei depois do divórcio. Precisava de alguma coisa que me obrigasse a desligar o cérebro empresarial. Durante a aula, Arthur ficou atrás dela, guiando suas mãos no torno. Quando a peça finalmente ganhou forma, um pequeno vaso irregular, mas charmoso, Aline se virou nos braços dele, radiante. Consegui. Conseguiu. E ficou lindo. Eles se beijaram ali mesmo, no meio do ateliê, com as mãos sujas de barro e o coração cheio de uma felicidade simples e verdadeira. Arthur começou a frequentar a biblioteca onde Aline trabalhava, primeiro com a desculpa de procurar livros, depois apenas para vê-la trabalhar. Aline passou a acompanhar Arthur em alguns eventos de negócios, não como ornamento, mas como sua companheira. No final de março, Arthur levou Aline para conhecer a casa dele, uma construção moderna e elegante, mas que parecia vazia, pouco habitada. É bonita, disse Aline, observando os ambientes amplos e os móveis de design. Mas não parece um lar, não é? Perguntou Arthur. Não parece um lugar onde alguém realmente vive. Arthur segurou a mão dela. Eu quero que pareça. Quero que esta casa seja um lar. E quero que você me ajude a transformá-la nisso. Arthur, Aline, eu me apaixonei por você. Não pela pessoa que você fingiu ser numa festa, porque você não fingiu ser ninguém. Me apaixonei pela bibliotecária que repara em detalhes, que faz vozes engraçadas para crianças, que sabe que flores têm histórias para contar. Me apaixonei pela mulher que me faz querer ficar até o final de todas as conversas. Aline sentiu os olhos marejarem. Eu também me apaixonei por você. Pelo homem que me deu o paletó quando eu estava com frio, que ouve de verdade quando eu falo, que não tentou me impressionar com coisas caras, mas me impressionou com gentileza. Arthur a beijou longo e profundo, com todo o amor que havia crescido silenciosamente nos últimos meses. Então, você me ajuda a transformar esta casa em um lar? Ajudo, mas com uma condição. Qual? A biblioteca lá em cima vai virar nosso escritório. Você trabalha de um lado, eu escrevo do outro. Aceito, mais alguma condição? Aline sorriu, abraçando-o. Que todo ano novo a gente volte naquele terraço para lembrar como tudo começou. Para sempre, para sempre. No final de abril, Aline mudou-se oficialmente para a casa de Arthur. Não foi uma mudança dramática ou cheia de pompa. Foi gradual, natural. Primeiro, ela deixou alguns livros. Depois, trouxe plantas para dar vida aos ambientes vazios. Em seguida, suas roupas apareceram no armário dele. E um dia, simplesmente, ela estava morando lá. Luciana ajudou a decorar alguns cômodos, sempre brincando que sua irmã havia conquistado não apenas um namorado, mas também um cliente permanente. A casa ganhou personalidade aos poucos. Livros por toda parte, plantas nas janelas, fotografias de momentos simples espalhadas pelas paredes. Arthur reduziu as viagens de trabalho e passou a dividir seu tempo entre os projetos da empresa e a reforma da casa. Aline começou a escrever seu livro infantil nas tardes de sábado, sentada na varanda que Arthur havia adaptado para virar um pequeno escritório para ela. Arthur tocava violão na sala enquanto ela escrevia, uma trilha sonora perfeita para a criatividade. Em maio, quando o primeiro exemplar impresso do livro As Flores que Contam Histórias chegou pelo correio, Aline correu para mostrar a Arthur. A dedicatória dizia: para Arthur, que me ensinou que às vezes estar fora do lugar certo pode nos levar às pessoas certas. Arthur segurou o livro com cuidado, folheando as páginas devagar. Estou orgulhoso de você. Está? Muito. E também estou apaixonado por essa escritora talentosa que mora comigo. Ela está apaixonada por você também, pelo empresário gentil que acredita nos sonhos dela. Naquela noite, jantando na varanda enquanto observavam o pôr do sol, Arthur segurou a mão de Aline por sobre a mesa. Sabe o que é mais incrível nisso tudo? O quê? Que começou tão simples, sem jogos, sem estratégias, apenas duas pessoas que se reconheceram. E que escolheram ficar, completou Aline. E que escolheram ficar. Durante o verão, a casa se tornou um ponto de encontro para os amigos de ambos. No outono,
Eles adotaram um gato de rua que Aline encontrou machucado perto da biblioteca. Chamaram-no de Cauê. Agora somos uma família completa, brincou Aline, observando Cauê dormir no colo de Arthur. Uma família? Perguntou Arthur. Você, eu, Cauê e todas as nossas plantas. Uma família escolhida. Arthur levantou os olhos e encontrou o olhar dela. Aline, você quer mesmo isso? Uma família comigo? Quero. Quero tudo com você. As manhãs de domingo preguiçosas, as discussões sobre qual filme assistir, as viagens simples, os jantares com os amigos. Quero construir uma vida inteira ao seu lado. Arthur colocou Cauê delicadamente no sofá e puxou Aline para perto. Eu te amo. Te amo de um jeito que nunca soube que existia. Que jeito é esse? Um amor que não dói. Um amor que não exige que eu seja diferente do que sou, mas que me inspira a ser melhor. Eu também te amo assim. Como se você fosse minha casa. Um ano depois, na véspera do próximo ano novo, eles subiram ao terraço do hotel. Arthur tinha uma reserva permanente para aquela data, uma tradição que pretendiam manter pelo resto da vida. Aline usava um vestido novo, escolhido por ela mesma, sem pressa, sem empréstimos. Arthur usava o mesmo paletó daquele primeiro encontro. Quando o frio chegou, ele colocou o casaco sobre os ombros dela, exatamente como havia feito no ano anterior. Há algum arrependimento? Perguntou Arthur pouco antes da meia-noite. Nenhum, e você? Só de não ter ligado no primeiro dia. Aline riu. Se tivesse ligado no primeiro dia, talvez eu não tivesse acreditado que era real. E agora acredita? Agora sei que é real. A contagem regressiva começou. 10, 9, 8. Mas desta vez, em vez de apenas se beijarem, eles se abraçaram forte, sabendo que aquele não era mais o fim de um ano, mas a continuação de uma vida que escolheram construir juntos. 7, 6, 5, 4. Arthur sussurrou no ouvido dela. Feliz aniversário de namoro, futura senhora Mendonça. 3, 2, 1. Feliz aniversário, futuro marido. Às vezes, o amor verdadeiro não precisa de fogos de artifício para brilhar. Basta um olhar honesto, uma conversa sincera e a coragem de escolher ficar, mesmo quando o final da história ainda está sendo escrito.